Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e a alegria do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém? Amém. Eu me chamo Ladislau, mas os irmãos e amigos de caminhada me conhecem como Lau. Sirvo, como ele bem disse, no grupo de oração Rainha da Paz, que acontece todas as segundas-feiras na igreja de Santo Agostinho e Santa Mônica, nas proximidades ali do Caique. Desde já, em nome de todo o grupo de oração Rainha da Paz, deixo o meu convite para que vocês um dia possam estar lá conosco, rezando, louvando e clamando por esse Espírito Santo maravilhoso. Amém? Amém. Sou casado com a Thaís há 7 anos, e Deus nos deu a graça, há pouco mais de 2 anos, termos a Maria Alice, nossa princesinha. E hoje vem comigo intercedendo esse grande irmão e meu compadre, Marcelo, que também serve comigo lá no grupo de oração Rainha da Paz. O Senhor, esse Espírito Santo, que como o irmão ministrou agora no final, adentrou ao nosso coração, uma das coisas que Ele quer fazer, através dessa entrada no nosso coração, é nos moldar, amém? É nos modelar, amém? Amém. Hoje o Senhor quer isso, quer que a gente abra o coração para Ele vir fazer a obra, Ele vir modelar, Ele vir nos moldar. E o tema que vamos partilhar, o tema que vamos aprofundar é: somos vasos moldados nas mãos do oleiro. E São Jerônimo vai dizer que quando eu rezo, eu falo com Deus, mas quando eu leio a Bíblia, é o próprio Cristo que fala comigo. Amém? Então quem trouxe a Bíblia, por favor, abra no livro de Jeremias, no capítulo 18, versículos 1 ao 6. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 6. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Antes de iniciarmos, olha para o irmão que está do lado e diz o seguinte: o Senhor quer te moldar. O Senhor quer te moldar. O Senhor quer te modelar. O Senhor quer te modelar. Agora pergunta para esse mesmo irmão: você quer isso? Você quer isso? Quer. Aleluia. Amém. Na minha Bíblia vai dizer assim: foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos: vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então à casa do oleiro, e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como costuma acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi esta então a linguagem do Senhor: casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz este oleiro? Oráculo do Senhor. O que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Palavras do Senhor. Quem puder dar um beijo maravilhoso na sua Bíblia e dar uma salva de palmas para Jesus. Essa palavra, meus irmãos, ela vai nos relatar, através do profeta Jeremias, uma atividade familiar que acontecia naquela época, né? O oleiro que criava e recriava os seus vasos. E através dessa atividade, Jeremias, instruído por Deus, vem nos falar que Deus também faz isso conosco. Deus cria e recria o seu povo. Deus cria e recria o seu povo. E sabendo que Deus, então, é o nosso oleiro, sabendo que Deus quer nos criar, quer nos moldar, quer nos modelar, a primeira coisa que a gente precisa entender é que somos barro, somos terra, somos pó, não valemos nada. Pera, antes que vocês me achem, que é isso, Lau? Como é que a gente não vale nada? A gente vale sim,
Tanto é que Deus manda seu Filho único para morrer no madeiro por mim, por você. Eu quero dizer que a gente não vale nada diante de Deus. Diante de Deus a gente tem que ter esse pensamento convicto: eu não valo nada, é o Senhor que me criou, é o Senhor que vai me modelar, é o Senhor que vai me moldar. Sobretudo, porque o Senhor, como eu disse, é o nosso oleiro. Assim como o profeta Jeremias vai usar nessa palavra, né? O exemplo do oleiro. O Senhor também é o nosso oleiro. O Senhor nos criou. O Senhor, desde o ventre materno, o Senhor já estava lá te modelando. Os bracinhos, as perninhas, os órgãos, o seu interior. E depois que a gente, vem, se diz, para a produção, um dia, quando minha filha foi nascer, a minha esposa ficou assustada, porque ela estava fungando demais. Aí o doutor falou com ela: minha filha, aonde ela estava, não tinha poluição. Agora tem. E quando o Senhor, a partir desse momento, o Senhor já nos dá um livre-arbítrio. Ele continua a nos criar, Ele continua a nos modelar, Ele continua a nos moldar. Só que Ele quer que a gente tenha o coração aberto para aceitar os moldes, para aceitar ser de fato modelado por Ele. E em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, também vem afirmar o quanto não valemos nada diante de Deus, porque vai dizer o seguinte: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha, meus irmãos, lá desde o início, desde o primeiro livro da Bíblia, o Senhor já vem, já quer nos mostrar que tanto é que nos criou. A gente vai passando em outros livros, em Isaías também tem algo assim também que vai falar sobre sermos moldados, sermos argila. Só que, como eu disse, é necessário a gente aceitar, reconhecer esse senhorio, entender que sem Ele não somos nada, entender que sem Ele não vai rolar. Fala para o irmão que está do lado: sem Ele não vai rolar. Entendeu, meus irmãos? A gente tem que ter essa convicção todos os dias. Ao acordar, lembra quem é seu dono. Porque se você todos os dias ao acordar lembrar quem de fato te fez, quem te criou, quem está te modelando, meu filho, não tem tribulação que vai deixar você cabisbaixo. E entrando nessa palavra maravilhosa, que a gente vai pegar aqui nos versículos 1 e 2, aonde ele vai dizer, que foi dirigida a Jeremias, nesses termos: vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Devemos buscar Deus. O Senhor nos espera, e vou te falar, ansiosamente. O Senhor nos espera ansiosamente. Às vezes Ele, como se diz, eu imagino que Ele fica doido para ir na gente, mas Ele espera o seu tempo também, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. E é por isso, a gente tem que, como eu disse, reconhecer quem Ele é na minha e na sua vida, reconhecer, como eu disse, esse senhorio, e se entregar para Ele, deixar de fato, que Ele faça tudo em nós, faça tudo por nós, e faça tudo conosco. Aí, se a gente entrar aqui no versículo 3 e 4, onde vai dizer: desce então à casa do oleiro, e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como costuma acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outra sua maneira. É para a gente entender que Deus, Ele não trabalha no meu tempo e no seu, Ele trabalha no tempo dEle. Talvez se o seu vaso está trincado, se o seu vaso está precisando de uma cura, e talvez você está achando que está demorando, calma, o Senhor está trabalhando, e duro, dia e noite, fazendo hora extra para te dar talvez algo ainda mais grandioso do que você merece. O Senhor, entenda que vai ter hora que a gente pode até achar: Deus esqueceu de mim, irmão. Não, só está dando zebra,
Ei, Lauzinho, calma, meu filho. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, jamais se esqueceu. Tanto é que a gente, se você viajar na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é prova e prova, prova do amor grandioso que Ele tem por nós. Tanto é como eu disse no início, olha que amor é esse, gente, entregar seu filho, para mim e para você que somos pecadores. Olha que amor é esse, cada gotinha daquele sangue nos valeu. É por isso que eu falo, a gente tem que reconhecer verdadeiramente, né, de quem somos nós. São Vicente de Paulo dizia que grandes propósitos são sempre atravessados por diversos obstáculos e dificuldades. Então talvez, se você está passando, né, um pedacinho, assim como a gente diz, você está passando um pedacinho, calma. Grandes propósitos são sempre atravessados por diversos obstáculos e dificuldades. A gente fala isso porque depois que a gente fala, até a palavra mesmo vai dizer, né, irmão, que a partir do momento que você entrar para o serviço de Deus, prepara o lombo, né? Porque a gente vive isso, a gente tem que provar isso, não só teoricamente, buscando conhecimento através da Sagrada Escritura, mas na experiência de vida, no dia a dia. Eu estou aqui, o meu irmão não deixa eu mentir, eu entrei para janeiro na primeira semana, tinha 6 anos que eu trabalhava numa empresa, amava trabalhar lá, porque eu estava todo dia ali do lado dos irmãos, apunhalada nas costas, fui demitido na primeira semana de janeiro. E o pessoal olhava e falava assim, não, lá ninguém mexe lá não, lá o povo até brincava, lá é peixe do homem. Fui demitido na primeira semana. Aí, eu e o irmão, a gente sempre, né, fala muito isso. Quem reza não se desespera, não se desespera. Aí quando eu saí, a princípio fiquei chateado, porque como eu disse, eu partilhava com o irmão todo dia, eu via todo dia, via outros irmãozinhos, mas eu fiquei, não, cara. Aí em algum momento eu acabei perguntando, meu Deus, por quê, né? E ali depois eu comecei a namorar um outro serviço, uma empresa e tal. Eu fiquei, não, quero ir para aquela empresa, estava, como se diz, encantado com a empresa, né? Aí, olha como é que é as coisas, né? E nisso, como se diz, aprovação rolando, né? E nisso, de repente meu celular toca um dia que eu estava voltando do núcleo do grupo de oração. Estava tarde, eu falei, não vou atender não, ainda mais que eu não conheço. No outro dia de manhã, já acordei incomodado, vou ter que ligar para esse núcleo. Na hora que eu liguei, era uma outra empresa. Só que tipo assim, eu não tinha mandado currículo para essa empresa. Aí, até cheguei perto do irmão, né, irmão? Falei assim, nossa, eu queria ir para a outra lá, eu até mandei currículo lá, ué. Ah não, sacanagem, senhor. Que isso, hein? Aí, minha filha, louvado seja Deus, porque oi, você tem que ver que filé. Oi, eu fui para uma empresa onde, como se diz, de cara todo mundo é católico. Não, quem dera. Mas tá bom, louvado seja Deus. E o que acontece? Quando eu estava nessa empresa, sabe aquela empresa que eu queria? Que eu estava doido? Me ligou. E detalhe, né? Essa que eu estou é segunda a sexta em Itaúna. Vejo minha filha todo dia, estou em casa todo dia. Essa outra seria lá em Garatinga, quando eles me ligaram, era lá em Garatinga. Não tinha hora para chegar em casa. E o salário, querendo ou não, né, a gente, né, precisa, né, como se diz, colocar o pão de cada dia. O salário era R$1.000 a menos do que eu estava ganhando nesse que eu estou agora. Aí eu lembrei dessa frase aqui, ó. Grandes propósitos são sempre atravessados por diversos obstáculos e dificuldades. E ao mesmo tempo eu lembrei, olha só para você ver, quantas vezes eu fui no Santíssimo, pedi ao Senhor, me dá uma resposta aonde o Senhor me quer. Ele ficou caladinho, porque Ele estava trabalhando, Ele estava me moldando e sobretudo me modelando. Porque eu tenho para mim que se essa oportunidade que veio para mim hoje, se viesse há anos atrás, eu ia deixar correr. Por quê? Eu ainda não estava preparado para a bênção de Deus.
Então muitas das vezes, meus irmãos, se a bênção não chegou, calma, Deus está trabalhando, Deus está sobretudo te moldando, porque somos vasos dele, somos vasos na mão do oleiro. E continuando, se hoje o seu vaso encontra-se trincado, se hoje se encontra aos cacos, como eu disse, não se preocupe, Deus está trabalhando. E sabe uma coisa que faz o nosso vaso trincar? O pecado. O pecado nos faz trincar. O pecado nos faz ficar vasos feios, vasos deformados. E o que acontece para a gente cair no pecado? É tirar Deus do centro. É esquecer de quem somos. É esquecer quem é o nosso dono. Então, meus irmãos, e graças a Deus, dentro da nossa igreja a gente tem o sacramento da confissão. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Eu até partilhei com o irmão também. Eu sempre antes de pregar, eu gosto de pegar alguma confissão. E domingo agora eu fui no padre, o padre, não posso te atender. Eita nós, o que eu vou fazer? Corri, louvado seja Deus, consegui. Hoje, eu até brinquei com o padre que me atendeu, que a gente tem a graça de, às vezes, você não anda nem 1 quilômetro, você acha um padre. Imagina cidades que a gente não encontra. Imagina cidades que ficam 1 mês sem missa, e a gente tem missa aqui, vários horários, final de semana, o final de semana. Então por isso, meus irmãos, não podemos deixar que o pecado esteja no nosso centro, porque se a gente permitir que o pecado esteja no nosso centro, o nosso dono já não é mais o centro. A gente está se aceitando a ser escravo do pecado, que é o mal. E no versículo 5 e 6 vai novamente falar, não, então a linguagem do Senhor, casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro, oráculo do Senhor, o que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Mais uma vez, o Senhor vem nos dizer, o Senhor vem nos dizer, somos argilas na mão dele. Então permitamos, meu irmão, que ele nos modele, como eu disse, como esse tema maravilhoso saiu para os irmãos, somos vasos na mão do oleiro. Quem é o oleiro? É Deus. A gente não pode aceitar menos que isso. O nosso oleiro é Deus. E o aceitando, o reconhecendo, o colocando como o Senhor da minha e da sua vida, não tem nada que vai fazer com que a gente fique feio, que a gente fique deformado, que a gente fique trincado. E se caso acontecer, como eu disse, reconheça a sua pequenez, busque o sacramento da confissão, busque a Santa Missa, e lógico, vem no Maranatá. Louvado seja Deus. E em Isaías 64, no versículo 8, vai dizer, e no entanto, Senhor, vós sois nosso Pai, nós somos a argila, da qual sois o oleiro, todos nós fomos modelados por vossa mão. Temos que reconhecer o senhorio dele em nossa vida, ao ponto de, como dizia São Padre Pio, eu quero ser um brinquedinho nas mãos de Deus. Isso é reconhecer quem é o seu dono, e sobretudo aceitá-lo, que ele faça em você aquilo que ele quer e não o que você quer. Porque muitas das vezes a gente fala, eu quero ser moldado, Senhor, eu quero ser modelado, mas na hora que o Senhor começa a querer cortar algumas coisas que não está agradando, a gente já, eu quero, mas não é assim não, Senhor? Eu quero ser seu vaso, mas pode ser um vaso personalizado? Pode ser personalizado, assinado com Jesus Cristo, aí sim. Então, vamos permitir, meus irmãos, até mesmo porque no meu momento de oração, com a palavra, que eu peguei essa palavra, comecei a rezar, porque era uma palavra que até então eu não tinha conhecido, louvado seja Deus, fiquei conhecendo, ei glória, fiquei conhecendo, aí no meu momento de oração eu acabei lendo o capítulo todo, e no versículo 15 me chamou muita atenção, porque o Senhor diz, o meu povo me esqueceu.
Então talvez o nosso vaso está trincado, é porque a gente está esquecendo de quem somos, é porque a gente está esquecendo quem é o nosso dono. Talvez as coisas não tenham caminhado da forma como talvez a gente gostaria, a gente está esquecendo quem é o nosso dono, a gente está esquecendo quem é o nosso oleiro. A gente não pode esquecer, como eu disse, de colocar no seu devido lugar, no centro da minha vida, no centro da minha casa, no centro do seu trabalho, meu irmão. As pessoas têm que olhar para ti e falar: ó, aquele é um vaso do Senhor. Quer lá, tá doido aí? Aquele ali é um vaso do Senhor. E eu estou falando aqui para um monte de vasos do Senhor, amém? Amém. Oh, glória, Senhor. E que possamos, como eu disse, reconhecê-lo, e reconhecendo, fugir do pecado. Fugir do pecado, como dizia São Felipe Neri: na batalha contra o pecado, ganha aquele que foge. Então, meu irmão, não pensa que você está forte, vou enfrentar o pecado. Não faz isso não. Não faz isso não, meu irmão. Reconheça a sua pequenez, como eu disse, e fala: Deus, cuida aí, cuida, me modele, faça de mim o seu vaso. E em nome de Jesus eu convido vocês a se levantar. Vamos rezar um tiquinho? Eu gostaria que vocês repetissem comigo: meu Senhor e meu Deus, a partir de agora eu me comprometo. Se eu não tenho te colocado no centro, a partir de agora, Senhor, volte para o teu lugar. Afirmo, Senhor, que lutarei contra o pecado e jamais me esquecerei de Ti. Eu quero, Senhor, ser modelado, ser moldado por vossas mãos. Agora, meus irmãos, continue a oração, mas com as suas palavras. Vai pedindo aquilo que você precisa que o Senhor modele. Vai pedindo aquilo que o Senhor precisa ser moldado na sua vida. Vai pedindo aquilo que você quer, que só o Senhor consegue moldar, só o Senhor consegue modelar. Vai pedindo, meus irmãos. Você está falando direto para o oleiro. Você está falando direto para o oleiro. Vai peça essa graça que você espera, peça essa fonte. Vai pedindo que o Senhor vai te modelando. Vai pedindo que o oleiro venha ao teu encontro para te modelar. Volta para o colo do Pai. Vai pedindo, meus irmãos. Vai soltando sua voz. Eu não sei o que você está fazendo, eu não conheço o seu coração, mas Deus sabe. Deus sabe, sim, Senhor. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos, Senhor. Eu quero ser moldado pelas tuas mãos, Senhor. Eu quero ser modelado, Senhor, pelas tuas mãos, Senhor. Se eu tenho feito algo que não te agrada, Senhor, corta, Senhor. Se eu tenho feito algo que possa o meu vaso brincar, Senhor, me restaura, Senhor. O Senhor tem este poder, Senhor. Oh, meu Senhor, vem me restaure, vem me recria, Senhor. Assim como o Senhor recria o seu corpo. Eu quero